29 de março de 2024, Reverendo Carlos Alberto Zolandec, desde Foz do Iguaçu, Paraná, para o nosso encontro semanal, quando podemos executá-lo naturalmente, pelo Pão de Cada Dia. Estamos de uma data muito importante, meus queridos irmãos. Estamos vivendo um momento importantíssimo da nossa história e que não se tem muita compreensão às vezes. Então eu quero conversar com vocês a respeito disso, estar trocando uma ideia com vocês enquanto eu ajusto aqui meus equipamentos. Aí, muito bem. Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Como já disse, o Reverendo Carlos Alberto Zolandec, falando desde Foz do Iguaçu, nesse dia 29 de março de 2024, para uma reflexão, para um momento de comunhão, reflexão, de conversa amigável com vocês. Nós queremos a nossa vida ajustada. Por vezes, quando oramos a Deus, nós pedimos: Senhor, eu só quero ter uma vida normal, tudo ajustado, tudo certinho. Só quero viver bem, eu não quero confusão, eu não quero encrenca. Por favor, Senhor, ajude-me a acertar minha vida, as correções que eu preciso, a estar em dia com as coisas. Assim nós desejamos uma vida ajustada e, paralelo, não nos preocupamos com as coisas soltas. Sim, a nossa história, muitas coisas estão soltas. Muitas coisas não têm ainda ligação com o entendimento. Hoje, como sempre, eu tenho aqui a Santa Palavra de Deus, mas não irei abri-la. Em especial por um motivo. Nesta data tão forte para nós cristãos, tão significativa, seria comum abrir a Bíblia e lê-la a vocês, mas hoje eu me guardo isso em particular. Porque a leitura da Bíblia, o abrir a Bíblia, significa também o abrir o entendimento. O abrir o entendimento, abrir o coração, e abrir também a perspectiva de uma vida santa, uma vida em Cristo Jesus. Acoplar isso à nossa vida, tornando-a uma vida feliz, uma vida com sentido. Porque às vezes parece não ter muito sentido as coisas. Encontro muitas pessoas que têm esta dificuldade de dar um sentido, encontrar um sentido para a vida. E vão empurrando com a barriga. Então nós vamos deixar aqui um pouco a Bíblia, e embora tudo que vamos falar tenha a ver com ela, porque esse é o nosso guia de vida, e vamos abrir um pouco do nosso entendimento, da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma. Falava a respeito das coisas soltas e, em paralelo, o fato de queremos ter uma vida ajustada, permitindo que coisas fiquem soltas em nossa vida. Como um carro, se tiver um parafuso solto do alto-falante, não há problema numa viagem. Mas se tiver o parafuso solto de uma roda ou de qualquer outro fator de segurança mais severo, pode ser um risco fatal. O fato é que nós temos que saber das coisas importantes, priorizá-las para que elas não estejam soltas em nossa vida, a ponto de nos tirar o sentido dela, de a compreendermos e de nos colocarmos a serviço de uma vida melhor, uma vida feliz e uma vida com sentido. Estamos então trabalhando nisso, na compreensão disso. Estamos no dia de hoje refletindo sobre isso, sobre estas coisas soltas. Desde criança, chegava nesse período, eu sabia que havia uma Sexta-feira Santa, uma Semana Santa, um Sábado de Aleluia e também o dia de Páscoa, Domingo de Páscoa. Datas importantíssimas. Mas eu, oriundo, por tradição de uma família católica, meus pais não tinham muito entendimento, como eu já disse várias vezes. A grande maioria, 90% ou mais da igreja onde eu ia, igreja católica, numa grande igreja, também não sabia. Os antigos ainda não sabem, na verdade. Não sabem, não têm conhecimento, porque não era passado esse conhecimento como deveria ser. Ou porque não era ensinado como deveria ser vivido.
Então hoje é fato que se você falar que as pessoas não sabem o que significa uma Semana Santa, uma Sexta-feira Santa e todas as festividades oriundas e para os católicos, no caso, Quaresma e tudo mais, é meio perigoso, porque os pastores vão dizer, eu ensino, eu dou curso, eu ensino, eu tenho ensino bíblico. Mas, queridos, é como um processo. Abrir a Bíblia, abrir o entendimento, abrir o coração. Agora, você pode saber de uma data, mas pode não saber o real significado de como vivê-la. Como eu já disse, na minha família tradicional católica havia um mistério sobre isso e um medo de como viver a sexta-feira. O que significava como? Come carne, não come carne? As crianças não podiam correr, não podiam falar alto. Os mais antigos não penteavam o cabelo. Não se fazia tarefa alguma neste dia. Em alguns lugares, pessoas não podiam sorrir. Em outras, pessoas ficavam em comunhão, em oração, reclusas aos seus quartos. Enfim, isso tudo eu vi na minha vida. Desde os mais tradicionais, até depois aqueles mais desavisados. Todos tinham, assim, um mistério sobre isso. E o fato é que ninguém sabe como viver o dia de hoje. A grande maioria não sabe o significado. Sim, porque você pode abrir a Bíblia e lá no Antigo Testamento, em Moisés, depois você pode vir e deve até o Senhor Jesus Cristo, porque lá no Antigo Testamento começou a celebração da Páscoa, no primeiro sentido da Páscoa, depois Jesus, então o Cordeiro Santo do Senhor, agora nos dá esse entendimento real dela. Mas ainda assim você pode saber, você pode ter o conhecimento desta palavra teoricamente e não saber o que fazer. E eu desafio hoje a grande maioria da humanidade, inclusive em particular aos irmãos evangélicos, não sabem viver o dia de hoje. E sim, eu sei, reverendo, que não tem a ver com o coelhinho da Páscoa. Eu sei que não tem a ver só com chocolate. Eu sei que não tem a ver com... Sim. Mas continua-se na sexta-feira, aquele mistério, gente não viaja, algumas coisas assim. Alguns mantêm como pode, segundo sua consciência. No sábado, malhação de Judas aos católicos tradicionais, né, por tradição. E no domingo, a Páscoa. E coelhinho, e ovo, e tudo quanto é coisa. Não estou banalizando aqueles que já conhecem e sabem se posicionar. Estou dizendo uma grande maioria que não sabe. Estou refletindo, estou me colocando nisso, que não é para julgamento, mas é para análise. Uma análise profunda, antes pessoal. O fato é que hoje não se sabe como viver. As principais datas estão soltas para nós. E chega, não é só isso. E quando chega final de ano, vamos celebrar o nascimento do Senhor Jesus, ainda que seja simbólico, não corresponda à verdadeira data do nascimento dele real, mas vamos celebrar. Então, é presente, é festividade, também não sabemos como celebrar. A figura principal, o conteúdo, o que realmente significa, a razão pela qual foi criado esse dia, esse tempo, essa festividade, as diversas na Bíblia, não são celebradas como tais. São assim ignoradas e são tomadas por uma modernidade onde cada qual vive como quer, como pode, como entende, julgando por si mesmo e vivendo da maneira com que se pode viver. Então, em verdade, vem aquele critério muito moderno hoje de que o que importa é o que está no meu coração. O que importa é que eu tenho certo respeito. O fato, queridos irmãos, 2024, ainda pontuei a data 29 de março. Continuamos ainda numa grande maioria por essa humanidade não sabendo como nos comportar, o que é mais grave. Porque eu até vou reduzir um pouco a estatística. Uma boa parte já leu, já recebeu instrução de pastores, de líderes religiosos, ou até pela televisão, ou até por cinema, ou até por livros, ou até pela própria leitura pessoal da Bíblia, ou por inspiração do Espírito Santo. Enfim, muitos, uma parcela já sabe. Não sabe como viver.
Vou ficar o dia todo agora orando? Vou ficar em meditação o dia todo? O que fazem os pastores, o que fazem os líderes, o que nós fazemos? Como nós procedemos? Então essas peças soltas vão de encontro ao que nós já dissemos, ao ajuste que nós queremos para a nossa vida. Não sabemos como viver. Não sabemos como nos portar. Não sabemos que posicionamento nós tomamos nesse dia e muitos estão ansiosos para que a sexta-feira termine rapidamente para que já possa se livrar daquele encargo de ter que estar triste ou ter que meditar forçosamente sobre uma coisa triste ou inexplicável, ou muitos ainda só dormem e descansam. Em verdade, o que estamos vivendo agora, sexta, sábado, domingo, é um grande feriado. É um feriado que aos antigos lembra, alguém colocou aquela data para que nós, em algum tempo, pudéssemos ter consciência disso. E o que eu quero dizer é que não continue de buscar. Continue buscando o entendimento. Mas o principal de tudo, tente aplicar isso. Tente trazer a tua vida a isso. Porque a vida moderna está destituindo isso. Estes valores, esses conhecimentos, estas práticas estão sendo destituídas pela vida moderna. Não há tempo para isso. Simbolicamente, hoje, com um sinal ou de uma forma respeitosa, guardamos alguns minutos, nos referenciamos, entendendo que Deus vai compreender que nós não temos tempo para isso, que nós estamos muito ocupados ou que o nosso tempo está muito tomado. O Senhor compreende. Mas a lembrança real vai ficar por conta de um filme que passe. Vai ficar por conta do cinema, da criatividade de alguém que possa nos segurar muito mais na frente de uma tela do que diante da nossa consciência, porque parece um pensamento que não produz muito. O que é que isso pode me trazer? Esta consciência. Eu vivo isso. A todo instante eu estou estudando isso. Então veja que não é o fato de estudar. É o fato de compreender, é o fato de viver, é o fato de trazer para si, é o fato da verdadeira intenção e do aproveitamento real disso. Muito bem, são coisas soltas. Demais para quem quer ter uma vida ajustada, uma vida reta, comedida, sem contratempos, segura, protegida. Não estamos nos protegendo. Não estamos nos assegurando disso. Eu deixo essa reflexão para que você prossiga nela. De como nós vamos vencer isso nesse tempo. Isso é uma tarefa nossa. É uma tarefa nossa, sim. De como vamos vencer esse constrangimento de chegar nestas datas e estar sozinho para comemorá-las ou vivê-las de acordo. Porque ninguém mais vive. Ninguém mais comemora. Eu tenho que ter um apoio, um amparo do cenário onde eu estou para que eu possa viver isso. Porque ninguém absolutamente se preocupa com isso. Então, se não houver ali um amparo, me colocando dentro dessa jornada, eu não vou compreender, eu não vou fazer. Então, aí você vê que isso é uma preocupação e um dos motivos pelo qual a igreja tem que prevalecer, tem que estar, temos que incentivar a igreja, porque é dentro dela que vamos viver isso em grande parte. E por fim, final de ano, todos se dispersam. Paralelo a isso também eu quero estender um pouco mais agora, falando sempre da humanidade, porque isso eu quero deixar a tua reflexão pessoal. Não quero falar de Páscoa em si. Não, são reflexões, como já disse, muito mais viver do que está falando agora, nesse momento. Fica a teu cargo. Fica à tua mercê de você se preocupar ou não com isso. Porque ninguém pode fazer por você. Existem coisas que somente você pode viver por si mesmo. Mas um outro fato curioso, nessa vida agitada, eu vejo a procura de muitas pessoas maduras, algumas aposentadas, outras antes mesmo de se aposentar, tentando ajustar-se também à sua natureza. Que natureza é essa, reverendo? Há uma natureza que lhe diz, algo fala dentro dele, se você vivesse no mato, se você vivesse numa fazenda, se você vivesse à beira da praia, você viveria mais.
São inúmeros casos que nós estamos vendo de cura de doenças tidas até então como incuráveis, com suspeitas de serem intratáveis, que se deram por curadas em função de pessoas que mudaram de vida. Pessoas normalmente que migraram de uma vida agitada, de um lugar poluído, de um lugar de muito transtorno, de muita agitação, e foram ter com a vida simples do campo, com a vida simples da litorânea. Esses relatos são reais. Muitas pessoas veem nisso um reencontro com a vida, veem nisso uma aproximação com a vida, com o estender-se mais em viver, e viver com qualidade, com melhor qualidade de vida. Eu mesmo tenciono, quando puder, poder ter uma casa longe dessa agitação que vocês estão ouvindo. Agora lá estão cantando, depois agora tem motoqueiro, tem ruído de carro, criança gritando e tudo quanto é coisa, mas ainda criança é o de menos. Mas está ouvindo moto passar aqui no fundo, tudo. Então eu mesmo anseio, e sei que terei uma qualidade melhor de vida se eu for ter os meus dias mais retirado, mas pasmem, não é isso apanágio das pessoas mais velhas, mas sim de pessoas que estão ouvindo o seu espírito, a sua alma, algo dentro de si, dizendo, eu quero uma vida mais sossegada, eu quero uma vida mais simples, mais tranquila. Hoje, quando uma pessoa diz que quer uma vida mais simples, leva-se pelo lado pejorativo e interpreta-se como uma pessoa sem ambição e um pobre coitado que não tem ambição de vida. E já se remete ao fato dele ser um vagabundo, ou um desleixado, ou ao fato de que ele não se importa com o conforto da casa ou de si mesmo. Mas pessoas estão cada dia mais acordando para essa perspectiva de ter uma vida com mais qualidade, vivendo isolados, não digo isolados, mas mais distantes do movimento cotidiano das grandes centros, especialmente. E por que tem isso? Porque alguma coisa os leva a crer nisso. Eles ainda ouvem uma voz interior que está conversando com eles. Pois bem, então agora eu vou entrar num assunto que provavelmente vai agradar menos. O fato de pessoas hoje estarem optando, e normalmente essas pessoas que estão optando migrar para uma vida mais simples, indiferente se é litorânea, se é um interior, ou se é um lugar rochoso, se é um lugar de... enfim. Estas pessoas estão cada dia se mostrando mais pessoas exigentes com a sua qualidade de vida e não necessariamente é uma mera fuga porque não tem qualificação. Pessoas qualificadas, pessoas bem formadas estão buscando essa perspectiva de se refazer junto à natureza, de estarem próximos da natureza. Então, este retorno a essa condição nos remete a uma coisa que foi perdida durante o tempo, que é o real motivo hoje do grande estresse da vida cotidiana, ou de a vida cotidiana produzir tanto estresse e doenças hoje. Pessoas que estão retornando agora, no sentimento, no anseio, da vontade, dá para dizer até, não é exagero, não são todas, também não posso afirmar que são todas, mas dá para dizer que elas estão ouvindo uma voz interior. Elas estão conseguindo sintetizar o que o organismo dela está pedindo, o que o fator psicológico dela está pedindo, e por que não até o espírito. É como se algo dissesse assim, saia dessa muvuca. Venha cuidar de você enquanto é tempo. Venha cuidar-se enquanto pode. Venha respirar ar puro, venha ter a simplicidade de viver. Então, não é só a questão da qualidade do ar. Não é só a questão do cenário que você está, mas é a questão do que você encontra. E já vou explicar, e aí que entra o ponto crucial, contraditório para muitos, que não vejam a mínima possibilidade também de retornar a isso. Felizes esses que estão tendo esse sentimento, que certamente isso irá lhes ajudar a prolongar a vida, porque estão encontrando um caminho que vai na contramão do tempo moderno. Mas se vai na contramão agora desses modismos e da tendência moderna, pode ser também que na contramão esteja em relação à sorte da saúde delas.
todo mundo no postinho de saúde, talvez essa pessoa não vai estar. Assim como essa pessoa não vai buscar certas coisas e não estará tão antenado quanto os demais estão naquele frenesi do dia a dia, também não estarão na lista de espera do SUS, não estarão, quem sabe, agora preocupados ou apavorados com os surtos muitos que aparecem, combatendo as muitas contaminações, inclusive alimentares. Compreenderam? É que quando nós nascemos, aprendemos a sobrevivência, o básico, aprendemos a ouvir nosso corpo e com o passar do tempo nós o pervertemos. Nós o mal acostumamos. Então quando uma pessoa hoje diz, se eu tiver uma casa onde tenha luz, onde tenha água e tudo mais, e eu possa comer coisas simples, eu não preciso de marmitex, eu não preciso de noticiário, eu não preciso. Então ele voltou a uma condição de, ao que parece absurdo, se prepare, por favor, de comer, dormir e trabalhar comedidamente. Então quem busca uma condição dessa de retiro e diz, tão bom seria, como se costuma dizer no popular, dormir com as galinhas, logo anoitecer eu durmo, eu descanso, eu acordo cedo, eu tenho ali meu alimento, eu como, estou cuidando das coisas, Compreenderam a diferença? Não estou falando de você virar uma pessoa que planta ou está em cima de uma colheitadeira, coisa. Estou falando de um encontro com algo básico. Eu vou dar um exemplo agora. Eu palestrei muito. Eu fui um palestrante muito requisitado em algumas áreas, inclusive pessoas que devem estar me assistindo aqui, provavelmente alguém deve estar me assistindo dos que, se eu for e quiser se manifestar, até Mareco e família, esses me viram inclusive falando isso. Eu soube o caso de uma pessoa, um morador, a pessoa durante uma palestra, eu falando de qualidade de vida e falando dessa busca de uma vida melhor, consciente. Uma pessoa pediu espaço e disse, eu quero dar aqui um case, um testemunho. Digo, ótimo, pode falar. E ele relatava de uma pessoa que ele conheceu no interior do estado, no oeste do Paraná. Uma cidade pequena, dois sinaleiros apenas, não, um sinaleiro e 2 postos de gasolina. E ele era dono de um desses postos de gasolina. E ele disse, lá eu conheci, baseado no que o senhor está falando, eu conheci lá um grande agricultor. Esse agricultor vivia em cima dos tratores dele. Família, todo mundo sabia da família dele, de filhos, tudo mais. E ele tinha uma boa quantia de terra. E plantava e tudo mais, tinha seu trabalho habitual, como todo agricultor tem. Experimentado ali, era um homem de dinheiro, rico já, um homem de posses, mas que não dava o gosto à família de viver a sua riqueza. Vivia como que na miséria. E nos finais de semana ele se orgulhava de se mostrar em cima do trator dele, tudo sujo, sempre em cima do trator. Ele não se permitia ter um carro limpo, andar. Não, ele queria que as pessoas vissem o quanto ele era trabalhador. E sempre sujo, sempre trabalhando, nunca com tempo para nada. Esse homem, então, foi acometido de uma doença e ele foi no SUS, porque ele não se permitia. Uma região, o médico disse, olha, o seu caso é mais grave, ele requer exames, mas já está indicando que o senhor precisa de um especialista na área, talvez até a oncologia. O senhor terá que buscar alguém e vai buscar lá numa cidade maior, Foz do Iguaçu, Cascavel, uma região maior assim. Vai buscar. E ele pegou e se inscreveu. Mas a inscrição dele estava lá 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, porque ele não era um homem velho, ele era um homem maduro, meia-idade. E a coisa foi se agravando, e ele insistia em procurar aquele médico. Daí o médico disse a ele, ora, mas o senhor tem dinheiro, por que o senhor não paga um especialista? Não, tá louco? Pagar R$800 ou 700, não sei quanto, e todo tá louco, eu não pago isso, eu não pago isso. Muito bem, não pago, ficou esperando. O dono desse posto de gasolina, de um deles, que é o homem que estava narrando esse fato, então ele resolveu comprar uma máquina, inovar ali, quando estava surgindo aquela ideia, aquele layout de
os postos se tornarem ou agregarem loja de conveniência, estava se ensaiando isso. Ele trouxe ali uma máquina de sorvete americano. E esse homem chega, porque abastecia ali sempre, eram amigos, né, direto. E numa dessa chegada dele, ele disse, fulano, pega aqui um sorvete para você, sorvete americano, aquele simples. Aí ele disse, não, não quero, não, pega aqui, não. E ele logo lembrou, esse homem mesquinho, sovina como ele é, esse homem não vai, não quer, porque ele tem medo que eu cobre. Então ele se adiantou e disse, não, olha, não precisa pagar nada, eu só quero que você prove, porque isso aqui é um teste para mim, eu quero ver se eu regulei bem a máquina, eu comprei a máquina, e eu quero te dar de graça, experimente, senão eu vou oferecer para outra, pode... E ele foi com muito medo, pegou um daquele sorvete, na promessa de que não teria que pagar, comeu um sorvete, ficou olhando, mas que bom, mas que bom, mas que bom, pega outro, tomou, pegou uns 3, 4, e daí viu que não precisava pagar, e disse... Quando ele terminou de comer, não, tá bom. Homem do céu, que coisa boa que é isso. Homem, que eu nunca imaginava que isso era tão bom assim. Na minha vida inteira eu nunca provei uma coisa gostosa dessa. Daí ele disse, mas homem, o que você fez tua vida toda? Que você não prova as coisas boas? Não, você sabe que o meu negócio é trabalhar, não é gastar. Mas ele disse isso. Eu nunca soube que era uma coisa barata. Perguntou daí o preço. E uma coisa barata ser tão gostosa. Levou 2 meses e pouquinho ele morreu. Morreu da doença que ele se recusou em tratar em função do valor que ele achou exorbitante de consulta particular. Poderia. Então logo ele morre, vem a reação da família. Fazem as exéquias, o sepultamento como normal, tudo natural, e avançam agora num plano que estava no fundo do coração deles. Vamos nos mandar daqui. Vamos sair dessa vida miserável. Vamos sair dessa vida em que nós temos só nome de ser agricultor e ter muitas terras e vivemos a miséria de tudo. E ali os filhos trataram de vender tudo, mas também por falta de conhecimento, e porque também não se prepararam, porque também o estudo deles não era bom nem nada, queimaram a fortuna do homem. Não sei se alguém ainda tem alguma coisa ou não, isso não faz tempo. Isso está fazendo em torno de uns 15 anos, 20 anos. O fato é que, o que eu quero chamar a atenção, é que eles torraram, eles ficaram com tanta mágoa daquilo, que para eles, o ideal, antes de mais nada, era fugir dali, sair daquelas terras, vender tudo, porque só sofreram, porque não houve uma medida que lhes permitisse trabalhar e aproveitar. Trabalhar e tirar o proveito, o conforto, o luxo que fosse, qualquer coisa eles não tinham. Então aquilo para eles era como uma coisa amaldiçoada. Eles zarparam o carro, perderam, ou colocaram fora de uma medida também não saudável. Isso me lembrou, e agora quando eu refleti, que eu vou passar isso às pessoas para que saibam, porque nós não estamos dando conta das coisas que estamos fazendo, estamos economizando em coisa errada e estamos supervalorizando coisas que não deveriam ser. No princípio, então, nós deveríamos o quê? Respeitar a condição da medida. Não entrar naquela frenesi de eu vou fazer porque o outro está fazendo. Gente, coma à vontade, coma bem. Não exagere. Não precisa exagero. Sim, eu tenho uma casa confortável. Não, agora eu preciso ter várias casas. Não, eu posso estar bem vestido. Não, eu tenho que vestir coisa de marca, porque eu tenho que corresponder. Se eu for no shopping, todo mundo sabe o que é roupa de marca. E eles vão ver que eu não estou com uma roupa de marca. Você compreendeu o que nós fizemos com a nossa vida? O básico nós abandonamos e complicamos ela. Então não basta ter conhecimento. Tem que ser o melhor na área. Não basta ter dinheiro. Tem que ter um dinheiro acima de dinheiro e tem que ser conhecido porque é aquele que tem muito dinheiro. Não basta mais ser um ser humano normal. Tem que ser um super ser humano. Essa história de nós trazermos agora encargos, nós não percebemos que isso vai pesar no nosso coração.
Isso vai pesar nos nossos órgãos internos também, vai ter como reflexo. O coração não aguentou. A cabeça não suportou todo aquele encargo, toda aquela responsabilidade. Estou ficando louco. Por que isso? Abandonamos o normal, pedimos pelo excêntrico, pelo exagerado, porque achamos bonito as pessoas que esbanjam. Achamos bonito agora ser diferente e não percebemos que violentamos a nossa condição de vida. Colocamos para nós uma carta de valores, uma forma de viver que é inconcebível e que nós não temos estrutura para isso. É como se agora você dissesse, eu tenho que comer 5, 6 vezes mais do que eu como. Você acha absurdo isso? Então vá nas academias para você ver se não tem isso para aqueles que praticam musculação e vão para campeonato. Mas também existe o contrário. Eu tenho que fazer uma dieta, eu tenho que me colocar no regime, por academia também. Então pessoas estão extrapolando para aquele fim que agora eles se autocolocaram, numa medida que eles próprios agora aderiram por si, por comparação, ou porque acham que é importante, ou porque acham que é bonito, ou porque acham que é status, colocaram agora uma medida que não tem mais fim. E tome cuidado, a primeira plástica se diz não, é corretiva. A segunda, a terceira, quando você vê, você já passou por 5, 6, 7, daqui a pouco você está não sei que harmonização, daqui a pouco você está um monstro. Daqui a pouco você percebeu, ou melhor, você nem chega a perceber, mas os outros te dão conta de que você era melhor quando era simples. Quando abandonamos o caminho da simplicidade, nós aderimos a uma coisa que é antinatural. Já não tenho mais tempo para dormir. Mas como não tem tempo para dormir? Não tem. Porque as minhas muitas atividades... Mas não sou eu que imponho isso. Se eu não estudar demais, se eu não fizer demais, se eu não vou vencer. Vencer o quê? Compreenderam? Estamos colocando agora parâmetros anti-humanos acima da nossa capacidade. E eles estão nos derrotando, certamente estão nos falindo. Certamente estão agora nos trazendo problemas seríssimos que nós não conseguimos resolver. Estamos assassinando agora de sempre mais, e eu não sei por que estou nessa vibe. E quer ver fatos curiosos, mas simples. Na fila do vestibular. O que você vai fazer? Eu estou entre isso e aquilo. Como entre isso e aquilo? Não é porque uma que eu gosto, ou outra porque está em alta agora. Que isso? Pessoas estão decidindo agora suas carreiras ali no último dia do vestibular, ou aí eu vou fazer advocacia para mim ser um comandante de polícia, ou para mim ascender uma esfera de uma corporação, porque tem que ser, ou sendo delegado. Agora eu tenho que fazer isso por aquilo, eu abandono o meu curso, mas eu tenho que ter para isso, compreenderam? Essa loucura desse esquema do mundo, como é que é? Quem é que aguenta agora acordar sempre com um desafio maior do que estão as suas forças? E nisso nós temos nomes conhecidos como estafa, estresse. Pessoas estão sim, agora ficando na estrada. Pessoas jovens com cara de que tivessem muito mais idade. E eu acho que a idade tem que demonstrar o que é, sim. Mas não é natural também que um jovem tenha cara de velho. Como também não é natural um velho querer se parecer um infante. Não é natural. Vocês perceberam que nós estamos caracolando nas raias da loucura? E queremos a razão, quer dizer, nós temos peças soltas na nossa vida e queremos agora o ajuste. Querido, você vai pagar por tudo. Você tem uma máxima para os desafiantes desse tempo, para os desafiados desse tempo, para os proponentes desse tempo, que o céu é o limite de ganho do que você pode chegar a ser e tudo. E é mesmo. Quer dizer, tendo dinheiro, você pode fazer tudo. Não se incomode. Daí, hoje você se acaba
Você acaba com a tua cutis, com a saúde do teu rosto, do teu corpo, mas daí tem especialista para você paga. Você vai para a Suíça, você vai para a Alemanha, você vai para um centro estético grandioso aqui mesmo no Brasil, qualquer lugar, você vai. Ah, porque hoje não tem mais banguela, não tem mais careca, hoje não tem coisa, não tem mais impotente, não tem mais. A que preço? A que preço estamos fazendo? Abandonamos um caminho natural. Porque perdemos o que é a medida. Não é porque nós... Você vem dizer que faz isso porque você precisa vencer. Não. Você faz isso porque se você está superestimulado no teu ego, perdeu os parâmetros das coisas, perdeu o parâmetro da simplicidade e tem medo de ser autêntico. Porque se você for autêntico, você não vai comer além da conta. Se você for autêntico, original, como você foi, digamos, fabricado, você vai estar naquelas especificações. É como um carro. Agora você coloca... Você alarga o eixo, você prolonga o chassi, você coloca a roda especial, você pesa na bitola do pneu, você transformou tudo e você quer agora a segurança, a garantia que a engenharia havia projetado ele. Não vai ter. Você tá inaugurando agora uma nova categoria de veículo para você. Só que o veículo agora é minha vida. Eu estou impondo agora para mim coisas que eu não sei se o meu organismo, se o meu fígado, porque de repente o fígado começa a bater, daqui a pouco o rim para, daqui a pouco o coração não suporta, daqui a pouco dá um bug na cabeça. E você diz, por que ele está falindo? Porque ele não foi projetado para isso. Porque você está agora usando no extremo. Quantas horas você dorme? Qual é o tempo do teu descanso? Qual é o tempo da tua recuperação? Qual é o tempo de alegria com a família, de brincadeira, de sonho, enfim. E por vocês terem uma ideia quanto isso é sério, que em grandes corporações existe um outro vício, uma outra coisa. As pessoas casam com um companheiro de trabalho ou com alguém que convive no mesmo complexo. Isso é muito comum. É muito comum que a menina tenha a primeira relação dela com um colega de trabalho. É absurdo, né? Não é mais pela natureza, não é mais agora pela... Perdemos a linha do simples da natureza, estamos interferindo na natureza, estamos sobrecarregando o nosso mecanismo, o nosso organismo, a nossa mente, e estamos afastando a nossa alma da fé. E estamos morrendo, estamos nos detonando. Então alguns sentem, não, eu quero... receber ar puro. Eu quero pisar no chão e ir lá e pegar uma lenha e fazer uma comidinha, sei lá o quê, ou mesmo num fogão a gás, não precisa você voltar ao tempo de bárbaros. Se tem uma casa onde tem ar quente ou frio, quando for o caso, água encanada e tudo, eu tenho meu fogão a gás, isso não é proibido, você não está regredindo à pré-história agora. Apenas você está adequando tua vida, vai respirar, vai viver, meu querido. Vai viver. Isso é abandono. A vida simples. Você complicou a vida. E o pior é que todo dia você é estimulado a ser um doido, a ser um louco, a superar-se a si mesmo. Você não tem jeito mesmo, hein? Já está pensando agora em... não, agora eu estou pensando em expandir. Achei que você quer descansar o quê? Agora eu tenho ainda mais coisa para fazer. É uma loucura. Estamos agora levando a rebelião, estamos levando agora ao cúmulo do esgotamento do nosso organismo e o nosso tempo de vida. Porque o organismo ele se esgota e ele finaliza, o teu tempo está acabando. Olha, está indo. Mas o que você aprendeu de vida? Daí estas peças soltas você encontra. O que eu faço em Sexta-feira Santa? Será que eu respeito? Não, isso é coisa de católico. Não, isso é coisa dele. Não, isso é. O que eu faço? Mas tem mal mesmo? Quem é alguma? Você não sabe nada. Você não sabe nem agora e nem depois. E de repente, assim como uma coisa doida, você se coloca no joelho e diz, oh meu Deus, oh Jesus Cristo, me socorra, me salve. Oh, você está usando o nome de Jesus. E no dia de um evento grande que ele é o protagonista principal e tudo, inigualável, insuperável, singular, e você não sabe o que pensar, o que viver.
Isso baliza muito o que ainda pode ser transformado. Volte à tua simplicidade. Não deixe o mundo consumir o teu juízo. Se você assistir um filme de alienígena, e você vê aquele alienígena que chega perto e suga a energia do outro, suga a mente do outro, o pensamento do outro, quer pela língua, quer pelo olhar, quer por um raio que sai. Nós estamos sendo assim, sugados. Criamos um personagem que está sugando. Um personagem cheio de egoísmo, um personagem cheio de justificativa, e pasmem, cheio de justificativa. Não pode parar, chegou até aqui, tem que ir. Não posso decepcionar minha família. Agora eu já não sou mais sozinho, tenho família para cuidar, então se mate. Agora não é só uma família, agora eu tenho filhos e os filhos em época de colégio, se mate. Mas agora é porque meu filho não pode ser porque ele tem faculdade, mas se mate. Está se matando. Sempre há uma justificativa para você ser um louco. Um suicida. Não sou suicida, o que você está fazendo com a tua vida? Precisa de um médico dizer assim, meu Deus do céu, você consegue falir uma coisa quase que infalível. Você conseguiu bagunçar tanto uma coisa que hoje é irreconhecível. Tua vida está em remendos. Então eu quero que você reflita sobre esses pontos soltos. Voltemos agora. Porque se for o parafusinho da tela que segura o alto-falante lá, da tela que cobre o alto-falante, um parafusinho só, ele tem 4, faltou um. É diferente de um parafuso de roda. Faltou, de repente, água para jogar no para-brisa quando chove. É diferente do fluido de freio do teu carro. Você está em risco e não sabe. Perdeu a noção do perigo. Era só ter seguido o caminho da simplicidade. Vai comer, meu filho, come. Está satisfeito? Tá bom. Vai beber, vai dormir. Vida. Não. Você teve que ser o Superman da história. Você teve que ser o inovador, o visto, o aplaudido. Você tem que ser o astro, você tem que ser aquele admirado, aquele que espanta. Há de espantar quando você encontra alguém que não tem a metade do luxo que você tem, que não conhece quase nada do que você conhece, mas tem a cara conforme a idade dele, uma saúde esbanjando, disposição, sorriso no rosto, alegria no coração. E tem tempo mais para pensar em Deus. Está unindo as pecinhas soltas. Ele tem mais tempo de unir essas peças soltas do que você. Porque você está se programando para não ter tempo para unir as pecinhas soltas até que você se dê conta que uma única pecinha daquela valeu a tua vida, valeu a tua eternidade, valeu a tua paz, perdeu por isso a tua paz, a tua eternidade, a tua felicidade, a tua vida, e tudo praticamente. Que Deus o abençoe. Vá unindo, querido. Não perca a noção das coisas. Não perca a noção da simplicidade. Você não precisa necessariamente mudar para o interior. Não estou estimulando que você vá morar no meio do mato, mude para o interior, ou lá, ou aqui, porque tem gente do interior fazendo errado também. Mas você precisa migrar desse campo perigoso da ambição que você colocou dentro de si. Você precisa migrar disso, que nada te basta. Superestimulamos os nossos sentidos. E para eles não basta que os olhos enxerguem. Não basta mais as coisas simples. Nós projetamos neles coisas de uma inteligência artificial, ou coisa de um alienígena, ou qualquer outro ser que nós não conhecemos. Não tem nada a ver mais com o ser humano. Viva, seja feliz. Recupere-se, resgate-se. Hoje, certamente, mais uma sexta-feira, mais uma Semana Santa, mais uma sexta-feira que, embora que o que você ouviu em toda a tua vida você ainda não compreendeu, está solto. É uma tarefa para você. Como tem coisas fundamentais que estão soltas e que estão aguardando a tua resposta, a tua atitude. Que Deus o abençoe. Muito obrigado pela companhia. Obrigado por aqueles que puderam acompanhar.
Aqui estamos, irmã Jéssica, o pessoal lá do Rio Grande, irmã Tarsila, irmão Anderson, irmã Ana Carla, irmã Marli Pires, que alegria. Pastor Sebastião querido, um homem de Deus aí que está ajudando muito o Foz do Iguaçu, as pessoas a pensar. Deus te abençoe, pastor. Você é um homem simples. Você é um homem que ainda não foi contaminado por esse. Um homem simples no bom sentido. Um homem simples que não perdeu a noção da simplicidade. É bom te ouvir, é bom ver os conselhos que você tem. Irmã Maria, irmão Jeter, irmão Aguinaldo, com a esposa, irmã Vana Schepper, Otávio Acosta, meu querido. Tem muito também a ensinar para a juventude. Um homem que venceu muitas coisas na vida também. Irmã Clarinda, irmão Fábio também. E irmã Cristina. Gente, nós somos muito importantes. E é importante que nós resgatemos um caminho para que amanhã depois nós sejamos parâmetro e socorro para aqueles que se perderam. Muita gente está se perdendo nesse caminho, se perdendo tendo dinheiro, se perdendo tendo fama, se perdendo tendo espaço na grande mídia, espaço em lugares que para ele não é fundamental. Vamos retornar à simplicidade de Cristo Jesus, do Santo Evangelho. Vamos voltar, e eu não quero que você tome isso como uma afronta. Sabe aquelas igrejinhas pequenininhas? Que o pastor é o mesmo desde que a igreja existe. O pastor ainda acompanha, vai na casa, conversa, você cumprimenta, você abraça ele. Você tem ele como amigo perto, você o conhece. Essa simplicidade também é importante. Comece por aí a resgatar o que te faz bem, a simplicidade da tua vida, a simplicidade das coisas que te faz bem, porque Jesus é simples. Jesus veio numa simplicidade, numa humildade, e continua, ele é o mesmo ontem, hoje, para tudo sempre, e é modelo para nós, para que tenhamos vida e vida em abundância. Que Deus o abençoe, muito obrigado mais uma vez, perdoem aqueles que eu não mencionei, fica aqui o meu carinho, e espero que vocês tenham uma vida saudável, feliz, longeva e com muita bênção, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe e obrigado pela companhia.